Tudo bem, pessoal? Professor Alexandre para mais uma aula. Hoje falaremos um pouco aí com relação às camadas, algumas ferramentas que trabalharemos com camadas e também falaremos um pouco de forma, tá? Alternando dos dois sistemas operacionais, Photopeia e GIMP, tá? Primeiramente, vamos dar início aí à utilização através do, do GIMP, tá ok? Falando um pouco aí sobre camadas, tá? Na aula passada falamos um pouco de bloqueio de camadas no Photopeia e hoje nós vamos dar início aqui falando um pouco de bloqueio de camada no GIMP, tá? Se a sua paleta de camadas não estiver aparecendo, Ctrl L, tá? Que é Ctrl L de layer, né? As camadas são as layers em inglês. Então, aqui vai aparecer as nossas camadas. Nessa imagem aí eu tenho duas camadas, que é o plano de fundo, e também a primeira camada, que foi dado aí para ela um tratamento de imagem, tá ok? Bom, então nós podemos fazer os bloqueios de camadas através aqui de travar, onde eu tenho travamento de pixel, travamento de movimento de posição e tamanho, travamento de canal alfa, tá? O canal alfa é relativo às cores, bloqueio de posição e tamanho, travamento de tamanho e a posição da imagem, e o travamento aí de pixels são voltados aí aos pontos que formam a imagem, que são os pixels aí. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Tá ok? Então, eu tenho aqui os travamentos, então eu posso travar aqui o pixel, posso travar aqui o tamanho e o movimento, e posso travar aqui a questão da utilização das cores nas minhas camadas, tá? Então, vamos deixar aqui tudo liberado, tá ok? Na camada de baixo aqui, vamos deixar travada totalmente, para que eu não tenha a possibilidade aí de manipular essa imagem. Bom, para que serve esse travamento, bloqueio de camada? É justamente para que depois que eu terminei de utilizar aquela camada para fazer um efeito, fazer um aprimoramento, eu travo aquela camada para que ela não seja mais modificada, tá ok? Fazendo com que a minha imagem fique daquela forma, porque de repente vai por algum motivo, eu erro aqui um comando, faço alguma coisa e posso destruir aquilo que eu já fiz naquela camada. Então eu vou fazendo e vou bloqueando as camadas para preservar as atualizações que eu faço na minha imagem, tá? Diferenciando aí de uma camada pronta de uma camada que eu ainda estou utilizando, tá ok? Então, de repente, num trabalho eu posso ter aí 5, 6, 20, 30 camadas, tá ok? Então, eu tenho essa possibilidade de ir bloqueando cada modificação que eu faço, eu vou bloqueando aquela camada e ela não vai se desfazer, tá ok? Destruindo aí a minha imagem, a minha imagem original, por exemplo, quando eu tenho aí no plano de fundo, tá ok? Ele é porque alguns efeitos que nós aplicamos, ele faz o quê? Ele faz um efeito destrutivo, ou seja, ele destrói aquilo que já existe. Então a gente bloqueia a primeira camada, geralmente para isso, para que eu permaneça a imagem original. E depois eu vou fazendo as alterações das camadas, trabalhando aí essa questão e vou bloqueando as camadas, tá ok? Bom, eu tenho a possibilidade aqui de uma ferramenta chamada ferramenta de seleção por cor. Essa ferramenta aqui, ó, tá? Essa ferramenta de seleção por cor, o que que ela vai fazer? Ela vai selecionar pela mesma cor aqui, tá ok? Que aparece aqui que eu clicar. De repente, se eu clicar aqui no cinza, ó lá, ela vai, por semelhança de cor, ela vai selecionando, tá ok? Então, temos a possibilidade aqui de fazer várias seleções pela cor. É bem interessante aqui, tá ok? Ó, no caso aqui eu cliquei no verde, ele selecionou tudo que é verde aqui, tá ok? Essa também é uma das ferramentas aí que a gente, que em conjunto aí, nós vamos fazer algumas modificações nas imagens, tá? Na próxima aula teremos essa parte de modificação aí de imagem, tá ok?
Interessante aqui, pessoal, voltando a falar um pouquinho aqui das camadas, eu posso fazer a mesclagem dessas camadas, ou seja, de repente eu tenho lá 20 camadas e eu não quero que fique essas 20 camadas soltas, eu quero mesclar. Então, eu tenho a possibilidade aqui de vir aqui em imagem, combinar camadas visíveis, ou utilizar a Ctrl N, que é o que faz com que eu faça essa mesclagem de camadas. Então, como eu tenho duas camadas visíveis, e onde eu vejo que ela está visível? Quando eu tenho este olho aqui, ó, tá? Este olho significa que as camadas estão visíveis. Eu vou tirar aqui desmarcar aqui a seleção, tá? Deixa eu só desmarcar aqui. Pronto, desmarquei aqui a seleção. Vamos diminuir aqui um pouco. Aqui, tá bom. Tá? Então, eu tenho essas camadas visíveis. Perceba o seguinte, quando eu clico no olho aqui, ele vai apagar essa camada que está por cima. Tá? Percebam que ela tem uma diferenciação de cor. Quando eu clico nela aqui, ela vai ficar um pouco mais opaca. Tá? Seria, vamos dizer assim, a camada original. Tá ok? Que está sendo visualizada. Quando eu tiro aqui, são os efeitos que eu apliquei na camada. Por isso que eu vou criando camadas e vou bloqueando elas, tá? Se eu fechar aqui, ó, não vai influenciar em nada, porque a camada de baixo é a camada inicial, então ela não vai ter diferença nenhuma. Mas quando eu clico aqui, ó, eu tenho essa diferenciação de imagem. Dá uma olhada, aqui ela está bem opaca, e aqui já aplicado filtros, aplicado efeitos, melhorando assim a minha foto, tá ok? E aí, terminei aqui de fazer a minha foto, essa foto está tudo ok, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui em imagens, e vou vir aqui, ó, combinar camadas visíveis. Por que elas combinar camadas visíveis? São as camadas que estão com o olhinho ali aberto, tá? E eu clicando aqui, ela vai pedir para eu combinar. Clicando em combinar, olha só, ele cria uma única camada. Se eu fechar aqui, ó, ela desaparece. Por quê? As duas camadas estão combinadas numa única camada. Tá ok? Isso aqui que geralmente a gente utiliza para quando a gente já finalizou todas as camadas. Tá ok? Tranquilo, pessoal? Então, as camadas aí, elas são aplicadas. Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para voltar as duas camadas aqui. Se eu não tiver nenhuma camada aqui, eu não consigo combinar camada, porque não tem camada visível. Olha lá, tá vendo? As duas camadas continuam. Por quê? Elas não estão visíveis. Então, quando eu abro aqui novamente, tá? Combinar camadas. Pronto, elas estão combinadas numa única camada. Beleza? Vamos dar uma voltada lá no... Vamos voltar um pouquinho lá no Fotopeia aqui, tá? Nosso editor Fotopeia aqui. E vamos falar um pouco agora, pessoal, sobre formas, tá ok? O que são formas? Pessoal, as formas são um desenho pré-feitos que a gente pode utilizar aqui para criar aqui a nossa composição. Deixa eu fechar aqui. Vamos abrir aqui um arquivo, esse daqui. Criar. Pronto, está criado aqui. Onde é que eu vou achar essas formas pré-definidas? É só eu vir aqui, ó, nesse retângulo aqui, ó, clicando em retângulo, eu crio aqui, ó, meus retângulos. Por que que saiu vermelho? Porque aqui, ó, está selecionado vermelho. Posso selecionar uma outra cor aqui, amarelo. Dá um OK aqui. Agora, opa. Ah, tá. Tem que trocar aqui o preenchimento. Troquei aqui o preenchimento, ó. Eu posso transformar aqui em amarelo, ok? Então, eu vou criando as minhas formas. Não existe só a forma quadrada, tem elipse. Vamos trocar aqui o preenchimento, a cor do preenchimento aqui para verde. Vamos pegar uma outra forma nova aqui. Vamos pegar aqui
uma nova forma, vamos trocar o preenchimento aqui, para esse daqui. Vamos pegar mais uma forma aqui. São formas pré-definidas aqui. Tá ok, pessoal? Então, temos as formas aqui pré-definidas, e essa aqui é a personalizada, onde eu consigo ir personalizando aqui a forma do jeito que eu quero. Tá ok? Tem ainda também, clicando aqui com o botão direito, a linha. De repente eu estou fazendo aqui algo que precisa de uma ligação, então eu vou colocando aqui, no caso aqui eu vou trocar para amarelo, para ficar ligado aí. Então está amarelo aqui. Então eu consigo trabalhar com formas aí pré-definidas. Pessoal, fazendo aqui uma comparação lá com o nosso GIMP, olha só quantas camadas eu tenho aqui, ó. A primeira camada, que é a camada branca de background, ela está travada, e aqui, conforme eu vou fazendo aqui, eu posso ir, ó, travando a minha camada, tá ok? Eu vou travando aqui as minhas camadas. E aí, olha só, diferente lá do GIMP, eu posso, ó, agrupar as minhas camadas, tá? Então, eu vou selecionar as camadas, ó, vou selecionando as minhas camadas, e olha aqui, venho aqui em camadas, que é diferente lá do GIMP. Lá no GIMP a gente utiliza lá o imagens, aqui a gente utiliza camadas. Clica aqui em agrupar, ó, foi agrupado aqui numa pasta. Então tivemos essa possibilidade aí, tá ok, pessoal? Como eu falei para vocês também, nós temos a parte aqui de visualizar, ó, onde eu vou apagando, ó, não é que eu vou apagando, mas eu vou tirando do meu fundo aqui todas as imagens através aqui, clicando no olhinho, que é a mesma coisa lá no, no GIMP, tá ok? Então, olha só, aí conforme eu vou clicando, tá? Eu vou fazendo o que, ó? Fazendo com que elas apareçam aqui, tá ok, pessoal? Então, são duas formas aí de trabalhar aí, tá? Com visualização, trabalhar com camadas, trabalhar com formas, tá ok, pessoal? Então, eu tenho a possibilidade aí de trabalhar aí com a caneta livre. Então, eu vou criando, ó, formas diferentes aí, através da caneta aqui, ó. Como eu falei para vocês em outra aula, o Photoshop, o Photopeia, eles não são softwares para criar imagens do zero. Eles são mais utilizados aí para trabalhar com imagens já prontas, tá? Mas nada disso impede que, se você tem habilidade de desenho, de fazer desenhos do zero aqui com o Photopeia ou o GIMP, tá ok? Então, tenho outras ferramentas, tá? Por exemplo, essa de seleção aqui de demarcador, eu consigo ir trabalhando a minha imagem, tá ok? Então eu consigo trabalhando aí a minha imagem. Mas eu vou ser muito sincero, as imagens, ó, eu consigo trabalhando aqui elas de forma a chegar aqui no formato desejado. Mas eu acho assim um pouquinho mais complicado e assim, como eu falei, a gente trabalha aqui com imagens do zero, tá ok, pessoal? Essas ferramentas são ferramentas chamadas de Shape Tools, ou ferramentas de formas, tá? Que nós trabalhamos aqui tanto no Photoshop quanto no GIMP, tá ok, pessoal? Pessoal, então vimos aí hoje algumas coisas interessantes, que foram a questão de camadas, tá? Trabalho com camadas, vimos também aí a parte de seleção, vimos a parte aí de mesclagem de camadas, vimos aí as ferramentas de seleção por cor, tá ok? Então vimos bastante ferramentas aí, as ferramentas de forma,
que dão a possibilidade aí, infinitas possibilidades na área aí de arte digital. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, ficamos por aqui, tá ok? Espero que vocês tenham aí um ótimo dia, uma ótima semana, tá ok? Só um minutinho. Espero que vocês tenham aí uma ótima semana. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Agora, me enxergando aí, espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo dia. E até a próxima aula, tá? Até mais, pessoal.